Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora te mantenho muito bem informado com as principais notícias do cenário internacional. O uso excessivo das redes sociais tem contribuído para a piora da saúde mental dos jovens em todo o mundo. É o que revela um estudo publicado na última semana. Um relatório do Grupo de Defesa dos Direitos da Criança Kids Rights, divulgado, revela que a crise de saúde mental entre jovens em todo o mundo atingiu um ponto crítico devido à expansão descontrolada das redes sociais. Pesquisas da organização com sede em Amsterdã e da Universidade Erasmus de Roterdã mostram que 1 em cada 7 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos sofre de algum tipo de problema de saúde mental. O Kids Rights Index é um relatório anual produzido pela organização que avalia o compromisso de 194 países com os direitos dos mais jovens. Na edição deste ano, a Fundação identifica uma correlação perturbadora entre a deterioração da saúde mental das crianças e o que descreve como o uso problemático das redes sociais. Também foi observada uma correlação entre o consumo excessivo de conteúdo na internet e tentativas de suicídio. Apesar do alerta, o documento afirma que restrições rígidas, como a decisão da Austrália de proibir o acesso de menores de 16 anos, também não são a melhor solução, já que podem restringir os direitos civis e políticos das crianças, entre eles o acesso à informação. E o presidente da França, Emmanuel Macron, falou sobre os planos de proibir as plataformas digitais para menores de 15 anos no país. O presidente francês Emmanuel Macron esteve na abertura da Vivatech em Paris, maior evento de tecnologia da Europa. Cercado por jornalistas, ele foi questionado se um referendo seria o caminho escolhido para concretizar a promessa feita na véspera de proibir as redes sociais para os menores de 15 anos no país, em alguns meses, se a União Europeia não o fizer. Nós poderíamos, mas a verdade me obriga a dizer que isso depende da lei europeia. Então o que estamos criando é um equilíbrio de poder para fazer com que as coisas avancem. E espero que possamos fazer a Europa se mover rapidamente, porque isso é uma questão de saúde pública. E se não conseguirmos fazer a Europa se mover, então estaremos à frente do jogo. Macron fez a promessa depois de apontar a explosão das famílias e as redes sociais como causas da epidemia de ataques juvenis com arma branca, como de terça-feira, quando um adolescente de 14 anos matou uma assistente pedagógica no leste da França. Preocupados com a desinformação, o assédio e a pornografia, vários países pressionam para que a União Europeia reforce a proteção dos menores e limite seu acesso às redes sociais. O bloco já possui normas de conduta para as plataformas digitais, mas esses países, apoiados em estudos sobre os efeitos nas crianças, buscam que as medidas sejam fortalecidas. Desde 1946, o mundo não registrava tantos conflitos assim. Os dados são de um levantamento do Instituto de Pesquisa norueguês. O mundo registrou no ano passado o maior número de conflitos armados em quase 80 anos. Os dados são do Instituto de Pesquisas de Paz de Oslo, PRIO na sigla em inglês, que estabelece uma diferença entre os conflitos com participação estatal e aqueles entre atores não governamentais. Entre os que se encaixam como conflitos com a participação estatal, a organização lista 61 confrontos no mundo, distribuídos em 36 países, alguns deles abalados por vários enfrentamentos simultâneos. Do lado dos confrontos não estatais, o estudo cita 74, mas destaca que a América Latina foi a região com o maior número de mortes deste tipo, com quase 13 mil, 4 vezes a mais que na África e 74% do total mundial. Os conflitos que envolvem pelo menos um estado causaram cerca de 129 mil mortes, o quarto ano mais sangrento desde 1989. A África ainda é o continente com o maior número de confrontos estatais, com 28, seguida pela Ásia. O relatório faz um apelo para que países como Estados Unidos evitem que o mundo se torne ainda mais violento. A prometida mudança da Embaixada Argentina para Jerusalém vai acontecer no próximo ano, em 2026. Foi o que afirmou o presidente Javier Milei durante uma viagem a Israel. O presidente argentino Javier Milei afirmou que a anunciada transferência da embaixada de seu país para Jerusalém será realizada em 2026. A declaração foi feita na Knesset, o parlamento israelense, onde foi convidado por ocasião de sua segunda visita ao país.
Tenho o orgulho de anunciar diante de vocês que em 2026 efetivaremos a mudança da nossa embaixada para a cidade de Jerusalém Ocidental, como prometido. O status de Jerusalém é uma das questões mais sensíveis do conflito entre israelenses e palestinos. Israel, que conquistou Jerusalém Oriental durante a Guerra Árabe-Israelense de 1967, anexou a região, um ato que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional. Apenas Estados Unidos, Paraguai, Guatemala, Honduras, Kosovo e Papua Nova Guiné mantêm embaixadas em Jerusalém, o que rompe com o consenso internacional. A maioria das embaixadas estrangeiras está localizada em Tel Aviv, como forma de não interferir no resultado das negociações entre israelenses e palestinos sobre o status final da cidade. O Banco Mundial prevê crescimento global de 2,3% neste ano. É menos do que o esperado e entre os motivos está o tarifaço do presidente americano Donald Trump. O aumento das tarifas americanas está afetando o crescimento da economia global, que crescerá 2,3% este ano. O dado foi divulgado em um relatório do Banco Mundial. Globalmente, isso representa 0,4 ponto percentual a menos do que o previsto em janeiro. O economista-chefe do Banco Mundial, Indermit Gill, alertou que há apenas 6 meses, um pouso suave com controle da inflação sem recessão parecia estar à vista, mas agora a economia parece estar caminhando para uma nova turbulência. O economista acrescentou que, se a trajetória não for corrigida, as consequências para os padrões de vida poderão ser profundas. A avaliação é que os efeitos dos aumentos de tarifas alfandegárias do presidente americano Donald Trump e da guerra comercial entre Estados Unidos e China podem levar a uma desaceleração do comércio global. Na América Latina, a demanda interna se mantém, mas as exportações enfraquecerão em meio ao crescente protecionismo comercial e à incerteza política, afirma o relatório. O aumento das barreiras comerciais impacta indiretamente toda a região, juntamente com a queda esperada nos preços das matérias-primas. Na América Latina, segundo o relatório, o país mais afetado é o México, a segunda maior economia da região, que deve crescer 0,2% este ano. Também afetarão o Brasil, cuja previsão de crescimento aumentou 0,2 ponto percentual para 2,4% em 2025. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 3,4% no ano passado. Após 2 anos de recessão, a previsão de crescimento econômico da Argentina se destaca, 5,5% neste ano e 4,5% em 2026. As aves que habitam uma ilha remota da Austrália ingerem plástico por confundirem com alimento. Pesquisadores encontraram vários desses animais mortos com o estômago cheio de tampas e outros materiais. Os responsáveis pela descoberta descreveram como angustiante ver o plástico no estômago de aves, incluindo filhotes com menos de 3 meses de idade. Segundo os pesquisadores, isso é um alerta grave para a saúde de outras espécies no ambiente marinho. A última viagem do grupo levou à descoberta de uma ave morta com 778 pedaços de plástico compactados em seu estômago como um tijolo. Isso superou o triste recorde do ano passado, quando uma ave foi encontrada contendo cerca de 400 pedaços. Os pesquisadores acreditam que as aves marinhas têm pescado pedaços de plástico do oceano e dado como alimento aos seus filhotes. A ilha Lord Howe é lar de apenas 445 pessoas e está listada no Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas por sua paisagem vulcânica e numerosas espécies de aves. É o lar de cerca de 44 mil pardelas de pés carnudos, também conhecidas como pardelas de asas escuras ou aves carneiro, que se reproduzem na ilha antes dos filhotes deixarem o ninho e voarem para o Japão, com cerca de 90 dias de idade. Elas passam até 7 anos de suas vidas no mar antes de retornarem à ilha para se reproduzir. Os pesquisadores vasculharam a praia em busca de aves mortas e realizaram necropsias para ver o conteúdo de seus estômagos. Eles também lavaram os estômagos de aves vivas com água em um procedimento. Algumas delas foram encontradas contendo até 60 gramas de plástico, o que corresponde a até 20% de sua massa corporal. O plástico está sendo dado como alimento aos filhotes por seus pais, que o confundem com comida enquanto pescam no mar da Tasmânia devido ao sinal químico que ele emite.
Uma rede científica alertou sobre o rápido derretimento do gelo na Groenlândia. A região foi atingida por uma onda de calor. O gelo derreteu 17 vezes mais rápido do que a média histórica entre 15 e 21 de maio na Groenlândia, consequência de uma onda de calor recorde que também afetou a Islândia. O alerta foi feito pela rede científica World Weather Attribution, a WWA. O calor do final de maio aumentou a taxa de derretimento da camada de gelo da Groenlândia, segundo uma análise preliminar, em um fator de 17. Isso significa que a contribuição da camada de gelo da Groenlândia para o aumento do nível do mar é maior do que seria sem essa onda de calor. Mas também, é claro, significa que há mais intrusão de água doce no Atlântico Norte. No leste da Groenlândia, o dia mais quente registrou um aumento da temperatura de 3,9 graus Celsius na comparação com a média do período pré-industrial. Neste estudo, observamos o calor extremo na Islândia e em partes da Groenlândia durante um período de 7 dias no final de maio. E embora uma onda de calor de cerca de 20 graus Celsius possa não parecer um evento extremo, pela experiência da maioria das pessoas ao redor do mundo, é um evento realmente importante para esta parte do mundo. Não apenas para os ecossistemas adaptados ao frio e para as pessoas que vivem lá, mas afeta o mundo inteiro de forma massiva. Na Islândia, a temperatura superou 26 graus Celsius em 15 de maio, algo que nunca havia sido registrado nesta ilha próxima do Ártico. No mês de maio, 94% das estações registraram novos recordes de temperatura, segundo o Instituto Meteorológico local. De acordo com a revista científica Nature, o Ártico aquece 4 vezes mais rápido do que o restante do mundo. Para as comunidades indígenas da Groenlândia, o aumento das temperaturas e o degelo representam uma mudança nas condições tradicionais de caça e afetam as infraestruturas. Uma empresa canadense vai ser a primeira a explorar minerais submarinos, um projeto polêmico. A afirmação foi feita pelo CEO da Metals Company. Pioneira na exploração de minérios submarinos, a empresa canadense The Metals Company não tem dúvidas de que será a primeira a extrair cobiçados minerais das profundezas marinhas. O que posso dizer é que temos nosso primeiro navio de produção. Provamos como vamos transformar os nódulos em produtos intermediários em escala. Esperamos uma licença acelerada, com a ajuda do decreto assinado pelo presidente Trump em abril, e estamos prontos para começar. Deixando de lado a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a TMC surpreendeu ao solicitar ao governo de Trump, através de uma filial nos Estados Unidos, a primeira permissão de mineração comercial em águas internacionais. O objetivo é extrair nódulos polimetálicos no Pacífico, ricos em metais necessários para a transição energética. Acho que o tempo dirá a importância dos metais oceânicos para a sociedade. As pessoas que se opõem a nós são praticamente as mesmas que se opõem à energia nuclear. E se você observar o que aconteceu, o ativismo se mobilizou bastante. Eles dramatizaram os impactos potenciais, mentiram sobre os fatos. A exploração do leito marinho para extrair minerais desperta oposição. Em 2021, a organização ambiental WWF lançou uma coalizão de empresas para fazer oposição à mineração em alto mar, com 64 participantes. Entre os signatários estão as principais fabricantes de automóveis, como Renault, BMW, Volkswagen e Volvo, além de gigantes da tecnologia, como Apple, Google e Samsung. E começou a contagem regressiva de um ano para a Copa do Mundo 2026. A cidade do México prometeu uma competição livre de racismo e discriminação. O Mundial será disputado no México, no Canadá e Estados Unidos. A prefeita da cidade do México, Clara Brugada, prometeu uma Copa do Mundo livre de racismo e discriminação ao iniciar a contagem regressiva de um ano antes da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026. E sim, hoje é um dia muito especial para a cidade do México. Estamos a exatos 365 dias de abrir nossas portas para o mundo inteiro, de receber em casa a maior festa do mundo.
de recibir em casa a fiesta mais grande do mundo. A prefeita garantiu que a megalópole de 9.200.000 habitantes vai vivenciar a Copa do Mundo sem racismo, classicismo, discriminação, sem xenofobia e sem homofobia. O craque veterano italiano Alessandro Del Piero, campeão mundial com a Azzurra na Alemanha em 2006, esteve no evento. Os dois inauguraram um dos relógios que farão a contagem regressiva dos dias até o início do evento e exibiram o troféu que o campeão vai receber. A Copa do Mundo, que vai começar em 11 de junho de 2026, vai ser a primeira realizada em conjunto por 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. Também é a primeira vez que 48 seleções vão participar, disputando 104 partidas. O governo mexicano estima que 5 milhões de pessoas irão ao país para o torneio. Além da capital, Guadalajara e Monterrey também vão receber partidas da Copa. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esta edição, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima.